boa tarde, boa noite. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Muitos investidores aí gostam de trabalhar com as planilhas, né? Gostam de controlar aí os seus investimentos através de planilhas do Excel ou planilhas do Google. Eu, assim como eles, também gosto muito. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas planilhas que eu tenho trabalhado aí já tem praticamente um ano. Essas planilhas elas servem como fontes de estudo e também com o intuito de poder organizar aí os nossos investimentos, né, para a gente não se perder nas operações. Eu tenho trabalhado sempre na tentativa de deixar elas o mais simples e objetiva possível, para não ficar aquela negócio poluído de informação. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí das minhas planilhas e explicar qual que é a ideia por trás delas. Beleza? Bem, essa aqui são as nossas planilhas, né? Então, basicamente, hoje eu tenho usado uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete planilhas ao todo. Vamos aqui na nossa primeira planilha. Eu chamei ela de seleção, tá? Antes de mais nada, quero deixar bem claro que essas planilhas e a apresentação desse vídeo, ele não tem intuito nenhum de indicar compra, é meramente para fins de estudo. Essa planilha aqui, eu construí ela tem mais ou menos 50 ativos. Eu vou até abrir aqui algum deles. Só que eu fui eliminando aqui, baseado no critério de seleção que eu fiz. Eu estou usando o método Bazin, que ele é baseado numa proporção aí de dividend yield de 6%. Só que os vídeos que tem hoje falando sobre esse sistema de valuation, eu achei todos vídeos bem superficiais. E quando eu li o livro, não era da forma como é apresentado esse cálculo. Eu não vou entrar nisso hoje, posso até futuramente abordar o tema, porque não é o assunto, né? Mas voltando aqui para a nossa planilha, então eu tenho aqui os ativos que eu selecionei para eu poder operar de acordo com o método. Aqui os estudos que eu fiz baseado nos anos, né? 2018, 19 e 20. E aqui eu vou e tico, né, se ela está respeitando os critérios ou não. Aí o que eu adotei? Como o critério do Bazin é um critério de 6%, quando é um papel muito bom e está próximo desse valor, eu marco aqui subjúdice, né, que ele está entre o reprovado e o não reprovado. Ou quando tem, por exemplo, aqui um verde que atendeu o critério e dois laranjas, eu deixo aqui. Quando ele, todos os anos aqui avaliados, ele atendeu, eu marco aqui maior que 6%. Aí ele fica verdinho. E se por acaso for reprovado total, aqui na última coluna, fica vermelho, aí eu oculto da relação. Basicamente foi assim que eu fiz esses critérios. Lembrando que isso aqui é uma avaliação superficial, tá? Também depende aí da questão de endividamento da empresa, tem que olhar todo um contexto, né? Eu já tinha algumas empresas em mente e empresas pagadoras de dividendos, eu usei mais esse filtro aí para separar o que eu quero operar. A próxima planilha é uma planilha de valuation, onde estão os mesmos papéis, certo? Aqui eu tenho a opção, eu cadastrei mais ou menos aí 500 papéis da bolsa. Então eu tenho livre-arbítrio para poder mudar, né? Se eu quiser atualizar a planilha, é só mudar aqui. Da mesma forma, tem papéis aqui que estão ocultos, como eles não respeitaram aí o critério de evaluation, eu já tirei da planilha para não ficar poluindo. Aqui tem a parte de preço dos papéis. Esse preço ele tá a fórmula dele é de acordo com aquele Google Finance, então ele atualiza sozinho e eu deixo apagado porque eu não gosto de ficar vendo cotação de preço. A planilha ela já me avisa quando está dentro do meu preço, né? E você ficar acompanhando a cotação, você só aumenta a ansiedade. Então eu tenho aqui, ó, o meu valuation, que é o meu preço, abaixo dele eu estou comprando
e a própria planilha me fala que é hora de comprar. Então todos esses papéis aqui, eles estão me indicando compra, certo? Baseado aqui no dividend yield, né? Como eu falei, acima de 6% ele se enquadra e eu coloquei ela aqui para ela avisar acima de 8%, que é uma métrica que eu uso também. Então, por exemplo, se aqui fosse 9, ela ia ficar verde, né? Mas esse dado aqui, ele está automático puxando a partir aqui desses dados aqui do final da primeira planilha, da média de dividendos. Ele já está fazendo o cálculo comparado com o preço atual. Nessa planilha de valuation, eu entro no RI das empresas, faço as anotações individuais dos dados de cada uma, né, dos múltiplos. Isso aqui baseado em avaliação anual, tá? Eu não olho o trimestre. Então, se vocês repararem aqui na primeira, 2018, 2019, 2020. Agora, no final do ano, eu vou fazer a de 2021. Deixa eu ver o que mais tem de novidade aqui. Eu coloquei uma parte de endividamento, com algumas métricas também. A gente vai pegando aí de vários investidores grandes de referência e vai adotando, né? Aí você faz uma mistura. Os múltiplos eu gosto de usar como seleção para excluir os papéis ruins. Aí depois eu vou ter que fazer aquele estudo em cima de cada empresa. E aqui a parte de índice de Basileia e imobilização é porque tem bastante banco, né? E o banco ele tem uma avaliação diferente de outras empresas, porque o banco ele capta recurso através de endividamento. Então eu olho isso aqui, dificilmente uma ou outra que foge. Por exemplo, agora mesmo a PSSA3 está com índice de Basileia menor do que 11%. Só que o preço dela está desatualizado, né? Como já tem um ano, vamos ver agora na virada do ano como que vai funcionar. A próxima planilha, a nossa planilha aí de derivativos para eu controlar as operações com opções. Bem simples também. De vez em quando vai tendo umas colas aqui, que são informações que eu vou pegando de estudo e eu vou lançando na planilha para depois servir de fonte de consulta. Aqui eu lanço meus dados de investimento para poder calcular quanto que eu estou líquido, quanto que eu tenho de put para vencer, a minha margem, né? Eu ocultei aqui, que não vem ao caso ficar mostrando. E aqui tem as duas operações que eu estou ativo no momento. Tá? Essa planilha ela tava bem cheia, tinha muita operação. Eu refiz porque no decorrer do aprendizado a gente vai vendo as cagadas que faz, né? Mudei bastante minha forma de operar. Hoje basicamente eu estou só com essas duas aqui. Então aqui o nome da empresa, o código da opção, o tipo aqui se é venda, se é compra. Aqui, quando eu coloco call, ele fica todo azul para poder diferenciar, e se eu colocar put, fica esse roxinho. A data que eu fiz a operação, o preço atual do papel, eu deixei ele destacado aqui, mas eu também não costumo olhar. Deixa eu até ver se eu não... não vai dar para mudar agora porque ele está na regra, mas eu tiro também. E aqui ela vai me informando se está dando exercício ou não. Então eu fico só olhando aqui, ó. Eu não preciso saber isso aqui. Por exemplo, eu vendi uma put que o strike é 30 e 11. Se ela tivesse 32, não ia dar exercício. Aí aqui ela já me avisa que não vai dar. Então por isso que eu tiro o valor da cotação. Quanto que eu recebi de prêmio, a distância que está do strike, o preço atual, o prazo em dias úteis para o vencimento e a data do vencimento. Quando eu coloco a data, eu já programei ela para mudar o prazo de dias úteis sozinho. Ele já muda automático, fica bem intuitivo. A quantidade de opções, o lucro que eu tive na operação, a rentabilidade em relação ao preço de exercício e o valor da operação, né? Essa aqui de Prio foi uma que eu entrei num dia e encerrei no outro. Tive um lucro aí de 2,63%. É uma rentabilidade muito baixa, mas se você pensar que foi só um dia, né? Acabou que eu encerrei. Essa aqui é a nossa planilha de opções, ok? A próxima, uma calculadora de Black-Scholes, para poder fazer os cálculos aí, para fins de estudo, ver como é que está o preço teórico.
né? Simplesmente eu pego os dados desses sites que informam os strikes das opções, volatilidade, essas informações eu jogo aqui. Eu faço alguns estudos para projeção futura, pensando em algumas possibilidades. Ah, se o preço subir até quanto, o que, que vai virar dessa opção? Se a volatilidade mudar, o valor do ativo. Nos campos em cinza aqui é onde eu altero. Próxima planilha, eu chamei ela de put, mas ela é aquela simulação da nossa estratégia lá dos grandes gestores, que eu vou até colocar o vídeo aqui em cima, que eu apresentei. Aí aqui ela está bem mais condensada, né? Tem uma base de dados que alimenta ela. A única parte que eu preencho são essas partes em cinza. E o resto ela vai fazer tudo sozinho. Questão de rentabilidade, eu já coloquei para ela diferenciar, por exemplo, o que é um Tesouro Selic de 12% ano de um CDB de 120% são 6 meses. Né? Ela tá essa programação para ela fazer essa diferença. E também já faz o cálculo de R automático baseado no tempo, que ele puxa dos dias para exercício aqui, né? Por exemplo, o mês ele tem 21 dias de exercício, de, de pregão, considerando o ano com 252 dias úteis. Eu sei que 6 meses seriam 21 vezes 6, aí é só colocar essa conversão e ela já me dá todas as respostas aqui sozinho. Depois eu tenho uma planilha de taxa para eu verificar como que tá as taxas da venda coberta. Ressalto novamente que são vários conhecimentos acumulados e foram sendo aglutinados aí para o meu modo de operar. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse valor aqui eu não lembro de quem que eu peguei isso aqui. Mas eu sei que ele falava lá, por exemplo aqui, ó, volatilidade implícita menor do que 30, era para considerar uma taxa aí de 3 vezes o DI. Seria uma boa taxa para venda coberta. Entre 30 e 50, 4 vezes o DI. Maior que 50, 5 vezes o DI. Né? Eu deixei aberto aqui Petrobras. Vamos pegar essa opção aqui, ó, já até coloquei marcada. Strike de 28,76. Eu vou lá, coloco o strike de 28,76. Quantos dias para o vencimento? 21 dias úteis. 21. O prêmio que ela pagou 1,4 foi o último negócio. E o preço do papel está em 28,20. Só que aqui, ó, ela está marcado como 3 vezes o DI. E a volatilidade implícita está em 36. Logo, entraria nessa faixa aqui, né, de 4 vezes o DI. Eu vou até corrigir aqui para a gente ver como que fica. Então, eu corrigi a planilha, né, conforme está mostrando aqui, eu estou com uma boa taxa, agora eu coloquei para 4 vezes o DI. Então a taxa nesse período de 21 dias úteis, ela deu 0,57%. E 4 vezes o DI está dando 2,27%. Se eu realizasse essa venda coberta hoje, ela ia estar me dando uma taxa de 3,75%. Né? Baseado nesse sistema aqui de avaliação, se a taxa está boa ou não, é uma taxa muito boa. E por último, uma calculadora aqui que eu montei para eu poder comparar investimentos. Vamos supor que eu tenha lá um CDB que me ofereça 120% para 4 meses. Quantos dias úteis que são 4 meses? Eu vou e coloco aqui 4. São 84 dias. Eu vou colocar aqui 84 dias. Vamos supor que eu tenho um capital de 50 mil. Nesse 120%, quanto que ia me render? Já esse valor aqui já está deduzido o imposto de renda baseado nos 4 meses, tá? Ele ia me render esse valor e se tivesse na poupança, ia me render isso aqui, certo? Ah, se eu tenho um tesouro de 12%, seria isso aqui comparado à poupança. A poupança não muda porque ela está 6% ao ano, né? Baseada aí na Selic acima de 8%. Ela dá
0,5% ao mês mais a taxa TR, eu nem considerei a TR. Aí eu fiz só para fins de estudo, para ver o que compensa. Às vezes você tem um capital parado, um capital pequeno, e ele vai ficar muito pouco tempo aplicado, por exemplo, aqui um mês. Aí você pensa, vou botar num CDB, não sei o quê. Você poderia deixar na poupança, porque tá bem mais fácil aqui, ó, R$ 27 só a diferença. Aí é para questão de avaliação. Se a taxa DI mudar, eu só venho aqui e altero, né, para os novos valores aí de taxa. Repare que os valores aqui não mudou, tá? Por que ele não mudou? Porque ele está entendendo que eu coloquei uma taxa de rendimento fixo, uma taxa pré-fixada. Seria, por exemplo, um CDB pré-fixado de 12% ao ano. Quando eu coloco uma taxa pós-fixada, por exemplo, um CDB de 120%, que ele vai ser baseado na Selic daquele período, aí os valores vão mudar. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar 20% a taxa de DI ano, 25% a Selic, olha como que alterou, né? Como o CDB está atrelado à Selic, ele acaba que só o DI aqui que está influenciando. Se eu colocar 15, 12. Agora, o da poupança, ele vai começar a mudar quando ficar abaixo de 8,5%. Então, eu vou colocar aqui 6, vou colocar 7, vou colocar 8. A partir de 8,5 não muda mais. Então, ó, 8,6. Aí seria o máximo, né? Ela entrou no 6%. 8,7, 9, aí já ficou travado. Beleza, galera? Então, essas aqui foram as nossas planilhas aí de investimento. Só para mostrar para vocês que não precisa de muita coisa, né? Basta que as planilhas elas sejam mais objetivas o quanto possível. Uma dica é colocar base de dados para essas planilhas puxarem os dados. Então essa aqui é minha base de dados, ó. Eu tenho os feriados para puxar as datas, eu tenho os valores aqui, ele já puxa tudo automático e eu deixo a planilha mais clean. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e um abraço.